E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de penal. Professor Marcelo Brandão, seu curso preparatório para o cargo de auditor fiscal da Prefeitura de Belo Horizonte. Só para lembrar, na última aula a gente já iniciou o conteúdo aí, parte geral do Código Penal, falamos do tópico aí, lei penal no espaço. Lei penal no espaço abrange lugar do crime, artigo 6º, territorialidade, artigo 5º e extraterritorialidade, artigo 7º. No lugar do crime, só para você recordar, a gente falou que, de acordo com o artigo 6º, considera-se o lugar do crime tanto o local da conduta, como também pode ser o local do resultado. Então, como pode ser o local da conduta ou o local do resultado, a teoria aplicada é a teoria da ubiquidade. Eu tenho que decorar essas teorias? É possível, porque eles podem te perguntar a teoria do lugar do crime, que é a ubiquidade, para te colocar em xeque na teoria do tempo do crime. Lembra do tempo do crime? A gente falou no artigo 4º. Tempo do crime considera-se o momento do crime na conduta, ainda que outro seja o momento do resultado. Lá a teoria da atividade. Então, tempo do crime, teoria da atividade. Então, olha aí, tempo do crime, teoria da atividade, gente, só rememorando você aqui. E lugar do crime, teoria da ubiquidade, para você não confundir essas teorias com relação aos artigos 4º e artigo 6º. Tá, professor? Então eu vou memorizar aqui o acrônimo LUTA. O macetinho que todo mundo está cansado de saber. Mas no dia da prova eu estou nervoso. Como é que eu faço? Inteligência emocional, eu não lembro do LUTA. Eu lutei aí o cursinho todo, estudei bastante, mas não lembro disso. Como é que eu faço? Raciocínio. Se o tempo do crime diz que considera-se praticado no momento da ação ou da omissão, ou seja, no momento da conduta, o que é uma conduta? É uma atividade. Né? Então, o tempo do crime é a teoria da atividade, porque é praticado na conduta. O lugar do crime, ele é mais flexível, pode ser tanto o local da conduta, quanto no local do quê? Do resultado, ou seja, mais de um local. Quem tem mais de um local aí é ubiquidade. Né? Então, se você na hora da prova não lembrar dessa distinção, fica aí a dica para você não trocar. Vamos falar agora de territorialidade e extraterritorialidade. Regra, artigo 5º, territorialidade. Quem fechou? Não, vou abrir, não fechei nada não. Aliás, já é a segunda vez que esse computador deixa a gente na mão, hein? O da manhã não dá problema nenhum, você sabe. Não, a gente trabalha junto lá com você? Pode começar do zero? Então vamos lá, vamos voltar aí. Territorialidade, artigo 5º e artigo 7º, extraterritorialidade. Para a gente falar de territorialidade, você tem que saber o conceito de território. Tá? Então, território nós temos, conceito básico de território, a parte, como o próprio nome diz, terrestre, ou seja, você tem ali terras e águas, né? Então, mapa do Brasil ali, terras e águas, as ilhas, tudo compõe território. O mar territorial, o que seria o mar territorial? Aquelas 12 milhas que circundam a nossa costa, né? Então você pega ali a nossa costa brasileira, do Oiapoque ao Chuí, 12 milhas ali que circundam a nossa costa seria considerado território, mar territorial. E o terceiro componente do território seria o espaço aéreo. Espaço aéreo, como é que eu faço para identificar espaço aéreo? É só você verticalizar as duas primeiras partes. Então, se você verticaliza as duas primeiras partes, a gente tem o chamado espaço aéreo o quê? Nacional. Então, regra geral, se um crime foi praticado no território brasileiro, será aplicada a lei penal o quê? Brasileira. Tá? Essa é a regra geral da territorialidade. Então, se tem um avião sobrevoando a Fernando de Noronha e um crime é praticado ali, regra geral, qual é a lei aplicada? Lei brasileira. Sobrevoando a Amazônia ali um outro avião, mesma coisa. Tem um barco lá em Pirapora, no São Francisco, mesma coisa. Um barco na costa ali de Santos, mesma coisa, lei brasileira. Nós estamos falando de território. O problema é que, muitas vezes, em concurso, eles lançam aí perguntas relacionadas ao tópico chamado território por extensão. Território por extensão pode te pegar em prova.
O feijão com arroz não te derruba, você saber que lei brasileira é território brasileiro, isso não tem mistério. Cuidado com essa questão que trabalha território por extensão, porque território por extensão é território do mesmo jeito. E o que seria território por extensão? Ou seja, se o crime for praticado ali, nós vamos ter a lei brasileira, a lei penal brasileira atuando. Então eu tenho, primeiro, conceito aí de território por extensão. Eu tenho embarcação e aeronave pública brasileira. Isso, gente, em qualquer lugar. A regra, como diz Arnaldo César Preá, diz que se eu tiver um crime praticado em embarcação e aeronave pública brasileira, eu vou aplicar a lei brasileira, ainda que essa aeronave ou embarcação pública esteja em qualquer o quê? Lugar. Então, se eu tiver um avião de uma empresa aérea brasileira sobrevoando o espaço aéreo de Portugal, aí um crime ali acontece, regra geral, qual é a lei que eu vou aplicar? A lei portuguesa ou brasileira? Brasileira. Então, esse é o primeiro ponto. Outro detalhe aqui, que pegam em prova. Quando fala em embarcação ou aeronave pública, gente, nós não estamos falando só da propriedade da embarcação ou aeronave ser pública, não. Porque a propriedade da embarcação ou da aeronave pode ser privada. Mas se ela tiver serviço da administração pública brasileira, é como se ela fosse o quê? Pública do mesmo jeito. Então, se eu tenho um avião privado que foi fretado pelo governo brasileiro para uma missão no exterior e um crime ocorre ali enquanto esse avião está sobrevoando o espaço aéreo da Espanha, é a lei espanhola ou a lei brasileira? Lei brasileira. Ah, mas o avião é privado. É, mas ele foi fretado e está a serviço do governo o quê? Brasileiro. Então, cuidado com essa questão de embarcação aeronave pública, porque o público aí não é a propriedade, e sim o quê? A natureza da atividade. Se tiver serviço, não importa se o bólido ali ele é particular. Outro ponto que em prova pode te pegar. Olha uma questão. Houve um crime aí, né? Houve um estupro dentro de um navio da Marinha Mercante Brasileira. E estava em mar territorial da Argentina. Entenderam o exemplo? Um estupro ocorreu dentro do navio da Marinha Mercante Brasileira, em água territorial da Argentina. Aí você pensa, bom, embarcação brasileira em qualquer lugar. Aí vem a opção, aplica-se regra geral à lei brasileira ou aplica-se regra geral à lei argentina? Aplica-se regra geral à lei argentina. Olha, professor, você não acabou de falar que seria a lei brasileira, porque nós estamos falando de embarcação pública? Quem falou que é pública? O senhor acabou de falar, Marinha Mercante Brasileira. Pegadinha do malandro. A embarcação para ser pública não é da Marinha Mercante, e sim da Marinha de Guerra. As Forças Armadas, compostas de Aeronáutica, Exército e Marinha, quando fala dessa Marinha, Forças Armadas, embarcação pública, essa marinha é chamada Marinha de Guerra. Só que na prova, eles normalmente põem Marinha. Se botar só Marinha, beleza, você entenda que é a Marinha de Guerra, ou seja, a Marinha que está dentro das forças o quê? Das Forças Armadas. Agora, se na prova, na frente da palavra Marinha, colocar mercante, o que significa isso? Vamos pegar aí o português para ajudar a juridiquês. Mercante é o quê? Comércio, trade ali. Então, quer dizer, é embarcação privada, mas o navio da Marinha Mercante tem um capitão. Não tem problema, ele é o capitão do navio, mas isso não significa que o navio ele é o quê? Privado. Então, cuidado com essa malandragem aí em relação à Marinha. Se cai só Marinha, é pública. Marinha de Guerra nunca vi colocar em questão de prova, porque Marinha já é óbvio, mas se colocar a palavra mercante, a figura ali já trata de embarcação privada. Além disso, eu tenho a possibilidade, trabalhando a embarcação e aeronave privada, se eu tiver a embarcação ou aeronave privada fora do espaço aéreo. Como é que fica? A pública é fácil, tirando esses dois macetes aí, em qualquer lugar vale a lei brasileira, se for público. Agora, a privada como é que fica? Embarcação aeronave. Aí depende, você tem que observar onde é que ela está. Se a embarcação aeronave privada tiver em espaço aéreo ou águas brasileiras, está fácil a resposta que você vai pelo território. Se tiver em espaço aéreo ou águas internacionais, você vai
pela lei do espaço aéreo das águas internacionais, porque nós estamos falando de embarcação ou aeronave o quê? Privada. E se tiver em local neutro, o que seria local neutro? Vamos pegar lá o alto mar, essa expressão alto mar, se você vê em questão de prova, ela se refere a local neutro, ou seja, uma porção de águas marítimas ali que não é domínio de nenhum país. Então, quando você vê essa expressão alto mar, alto com L, viu, gente? O mar não é automático, não. É alto mar, alto com L, quer dizer, porção de águas marítimas que não pertencem a nenhum país. Né? É um local neutro. Se tiver um navio ali de bandeira privada, um crime ali acontece, por ser no local neutro, prevalece a bandeira do país. É o chamado princípio aí do pavilhão, princípio da bandeira. Né? Então, se um navio de cruzeiro, né, de uma empresa lá de Santos, está em alto mar e um crime acontece ali, essa empresa de Santos, portanto, é uma empresa o quê? Brasileira. Aí vai aplicar a lei brasileira, porque estava em local neutro. E se fosse um navio, por exemplo, de outro país, se fosse do Uruguai esse navio, e o crime acontecesse em local neutro, a gente teria a aplicação da bandeira do navio, a bandeira uruguaia, portanto, da lei o quê? O Uruguai. Então, local neutro prevalece o princípio da bandeira ou o princípio do pavilhão, nesse sentido de que a lei do país da embarcação da aeronave seria aplicada, ok? Cuidado com esse detalhe para você não perder em prova. Só para fixar o conteúdo aqui, ó, o slide que eu criei para vocês aí, para aquele estudo de meia-noite às 6, grava bem isso aí, ó, alto mar, ou seja, aquele conteúdo neutro ali, que ninguém tem domínio, tá? E o espaço aéreo equivalente, né? Aquela porção vertical acima do alto mar, também aplica-se essa regra aí do pavilhão, a regra da bandeira. Vamos falar agora da extraterritorialidade. Extraterritorialidade, gente, está no artigo 7º, é exceção. Por que é exceção? Regra, territorialidade. A gente acabou de falar de territorialidade. Você tem que tomar cuidado com territorialidade só naqueles detalhes que a gente comentou lá do território por extensão. A extraterritorialidade, a gente vai sair do artigo 5º e nós vamos lá para o artigo 7º. Ou seja, nós vamos entrar numa exceção. O Código Penal trabalha isso como exceção. Mas, por exemplo, o Código Penal Militar, extraterritorialidade também é regra. Tanto é que se tiver um militar brasileiro a serviço fora, por exemplo, lá, né, no Haiti ou numa missão da ONU, e ele comete um crime lá, né, ele vai responder pelo Código Penal Militar. Porque no Código Penal Militar, a extraterritorialidade também é regra. No Código Penal Comum, não. Territorialidade é regra, artigo 5º, e extraterritorialidade é exceção, artigo 7º. E aí eu tenho que analisar aí essas hipóteses de extraterritorialidade. Eu tenho duas hipóteses de extraterritorialidade. Eu tenho a chamada extraterritorialidade incondicionada, ou seja, aquela que não tem condição nenhuma, não se impõe nenhuma condição para ser aplicada. Se o fato aconteceu aqui, vai ser a lei brasileira. Não tem qualquer exigência, não tem condição. Por isso, é chamada extraterritorialidade o quê? Incondicionada. Tá? O que seria extraterritorialidade, professor? Só para a gente relembrar. São casos, situações em que o crime acontece fora do território brasileiro e mesmo assim um crime praticado fora do território brasileiro, qual é a lei a ser aplicada naquele crime? A lei brasileira. Por isso a gente está falando de extraterritorialidade, ou seja, crime praticado fora do território, casos, situações em que a lei brasileira será aplicada. E são duas as hipóteses, a incondicionada e a condicionada. Tem a terceira aí, a hipercondicionada, mas não sei se vai cair no seu concurso, porque não é o perfil, nós vamos falar dela aqui só para você ficar por dentro. Mas as duas aí são a incondicionada e a condicionada. Tá? Detalhe, para você não confundir, especialmente você que não é bacharel em Direito. Vem assim na prova, falando assim, extraterritorialidade incondicionada ou extraterritorialidade condicionada. Não confunda com outras expressões semelhantes. Por exemplo, ação penal incondicionada e ação penal condicionada. Você que é bacharel em Direito ou você que está aqui, está achando isso fácil. Não tem como eu confundir, mas no dia da prova, você nervoso, o cérebro lê o que quer. Está escrito extraterritorialidade incondicionada, está escrito extraterritorialidade condicionada. O aluno está lendo ação penal incondicionada ou condicionada. Como assim?
vem falando, depende de representação da vítima. Ah, isso é caso de extraterritorialidade condicionada? Não, tem nada a ver. Então, cuidado para você não confundir com as expressões semelhantes aí, porque incondicionado e condicionado a gente pode ter utilização disso em vários conceitos do direito. Ação penal é um conceito, território e extraterritório, outro conceito. Na incondicionada, como eu disse, não se exige nenhuma condição. Situações específicas descritas aí no artigo 7º, inciso 1º, se ocorrer uma dessas situações, a lei brasileira, mesmo fora do Brasil, ela vai ser aplicada. Na condicionada, não. Também lá no artigo 7º, só que no inciso 2, pode acontecer a aplicação da lei brasileira para crimes fora do Brasil, desde que se respeite, se cumpram determinadas condições. Nós vamos falar das duas aqui para você poder entender. No caso da incondicionada, artigo 7º, inciso 1, não exige condição nenhuma. Eu vou ter lei brasileira aplicada para crimes praticados no exterior no seguinte tópico. Primeiro, crime praticado contra bem jurídico do presidente da República. Mas não é qualquer bem jurídico do presidente da República. A lei é clara. Olha lá o texto do inciso 1, a linha A. Bem jurídico do presidente da República, vida ou liberdade. Então, se eu atentar contra a vida do presidente da República lá em Buenos Aires, é lei brasileira ou lei argentina? Lei brasileira. Vida ou liberdade. Se eu sequestrar o presidente lá em Montevidéu, lei brasileira ou lei uruguaia? Lei brasileira. Certo? E se eu tacar fogo na casa do presidente lá em Santiago, no Chile? Lei brasileira ou lei chilena? Chilena. Mas como assim, professor? A casa não é do presidente da República? Sim. Mas casa é bem jurídico relacionado à vida ou liberdade? Não. Casa é um bem jurídico dentro do conceito aí de patrimônio. Então, cuidado com essa frase de prova. Crime contra vida, liberdade ou patrimônio, patrimônio está fora. Vida e liberdade, ok. Patrimônio do presidente da República não entra aí nesse caso de extraterritorialidade. O que, gente? Incondicionada ou condicionada? Incondicionada. Então, no caso do presidente da República, só dois bens jurídicos. Vida, liberdade. Qualquer outro bem jurídico do presidente da República, honra, xinguei o presidente e tal, lá fora, lei brasileira ou lei do país? Lei do país, tá? Para ser lei brasileira, vida ou liberdade. Além disso, a linha B aqui, ó, também vai ser lei brasileira, se eu praticar, aí sim, entra o patrimônio. Se eu praticar crime contra o patrimônio ou a fé pública, mas não do presidente, e sim da administração pública em geral. Como assim a administração pública em geral? Vamos pegar primeiro. Eu tenho administração pública direta e administração pública o quê? Indireta. Então você tem os órgãos da administração e você tem as entidades da administração, como por exemplo, sociedade de economia mista, autarquia, fundação, empresa pública, todas essas aqui eu citei, né? Sociedade mista, fundação, empresa pública, autarquia, são entidades, pertencem ao quadro da administração pública o quê? Indireta. E a administração pública direta são os próprios órgãos ali trabalhando. Por exemplo, a Polícia Federal é um órgão do Executivo, portanto é um órgão que pertence à administração pública o quê? Direta. Então tá. Então se eu atingir patrimônio ou fé pública da administração pública, não importa, direta ou indireta, eu estou na extraterritorialidade incondicionada? Tô, mas não é só isso não. Eu tenho as esferas federativas também da administração pública. Não é só direta e indireta. Eu tenho as esferas federativas. Pode ser no âmbito o quê? Federal, estadual e municipal. Esqueci de um aí. Não esquece não, na prova é o distrital. Tá? Então é federal, vinculado ao distrital, estadual e municipal. Tá? Então essas três esferas aí entrariam também. Então se eu, preste bem atenção, se eu danificar um veículo da Embaixada Brasileira, lá em La Paz, vai ser lei brasileira, danificar dolosamente, intencionalmente, ou seja, crime de dano contra o patrimônio público. Danifiquei o veículo da Embaixada Brasileira na cidade de La Paz, capital da Bolívia.
Lei brasileira ou lei boliviana? Lei brasileira. Se eu explodir lá um tanque da Petrobras, né? Lá no Peru, e aí? Lei brasileira ou lei peruana? Lei brasileira. Então, notem aí que a gente está falando aí de crimes voltados para a administração pública, tá certo? Se eu falsifiquei um documento, né, de um consulado num outro país, por exemplo, no Equador, olha aí, entra fé pública, né, falsificando um documento público, e isso aconteceu lá fora, num outro país. É crime contra a fé pública? É crime contra a fé pública. Então nós vamos responder pelo Código Penal brasileiro e não pelo Código Penal de Equador. Precisa de alguma condição? Não. Basta esses crimes acontecerem contra a administração, direta ou indireta, federal, inclui aí o distrital, estadual ou municipal. Além disso, eu tenho crime contra a administração pública, mas com outro foco. Aqui na letra C, na linha C, não dá para você confundir com a linha B, porque lá é crime contra a administração, e tem que ser crime contra o patrimônio e contra a fé o quê? Fé pública. Aqui fala de crime contra a administração em geral, e também nós temos aqui um sujeito ativo, um infrator específico. Lá, na linha anterior, não fala de infrator específico, fala de crime específico. Fala de crime contra patrimônio e fé pública. Aqui também é crime contra a administração pública, porém o foco da linha C é o autor desse crime. Quem seria o autor desse crime? Quem está a serviço da própria administração pública lesada. Ou seja, quem está a serviço da administração pública o quê? Brasileira. Então, se eu cometo, né? Eu sou funcionário público brasileiro e eu cometo um crime lá, um peculato, por exemplo. Eu vou ser julgado pelo Código do país, pelo crime que eu cometi? Não, eu vou ser julgado pelo Código Penal brasileiro, crime de peculato, artigo 312, é o nosso CPB aí sendo aplicado. Por quê? A linha C, crime contra a administração pública por quem está a serviço. Como é que pode vir isso na prova me pegando? Pode vir assim, crime contra quem está a serviço da administração pública. Tá? Então, olha aí, texto que muda, contexto, torna a frase o quê? Falsa. Se eu troco a frase ali, aproveita essa semântica aí para te confundir. Então põe assim, olha aí, crime contra quem está a serviço da administração pública. Né? Então, se eu pratico lá um desacato, é um crime contra quem está a serviço da administração pública? É, mas será que eu vou aplicar a lei brasileira ou eu vou aplicar a lei do país? Vou aplicar a lei do país. Mas e a linha C? Não, a linha C não fala de crime contra quem está a serviço da administração pública. Né? Olha aí, não vai confundir cocô de grilo com crocodilo. Está falando crime contra a administração por quem está a serviço. Então, o infrator é aquele que está na qualidade de agente público. E a linha D aí, crime de genocídio. Já vi questão de prova que põe assim, sendo praticado genocídio fora do Brasil, por brasileiro, aplica-se a lei brasileira. Aí todo mundo marca verdadeiro. Aí quem marcou verdadeiro, errou. Porque genocídio, gente, para configurar a extraterritorialidade, não basta ser genocídio, ponto. O que o texto está dizendo aí para haver a extraterritorialidade? Quando a gente for brasileiro ou domiciliado no Brasil. Então, se vier brasileiro, ponto, ok. Se vier domiciliado, ponto, ok. Se vier genocídio, ponto, não, ok. Então, cuidado, se vier genocídio, ponto, não é qualquer crime de genocídio. Tem que ser crime praticado por brasileiro. Mas se não for brasileiro, tem que ser, no mínimo, então, domiciliado onde? No Brasil. Na prova, o que não é extraterritorialidade em caso de genocídio? Se não tiver nenhuma informação a mais sobre esse genocídio. Aí a frase é falsa. Se tiver informação falando que o autor é brasileiro, bacana. Se tiver informação falando que é um agente que tem domicílio no Brasil, pode ser italiano, pode ser israelense, pode ser francês, não importa. Se a questão falar que ele tem domicílio no Brasil, aí você marca o quê? Verdadeiro, tá certo? O parágrafo único desse artigo 7º está dizendo o seguinte, olha o texto aí. O agente é punido segundo a lei brasileira
ainda que absolvido ou condenado no estrangeiro. O que isso significa? Se eu fizer um atentado contra a vida do presidente da República lá em Buenos Aires, você já sabe que eu vou aplicar a lei o quê? Lei brasileira. Mas a justiça argentina entra com um processo também contra esse mesmo agente que atentou contra a vida do presidente brasileiro. E lá nesse processo ele foi punido. Isso vai impedir a aplicação da lei brasileira? Sim ou não? Não. De acordo com o parágrafo 1º, olha o texto aí, ele vai ser punido ainda, de acordo com a lei brasileira, ainda que ele tenha sido o quê? Absolvido ou punido aqui, conforme o texto, lá pela lei estrangeira. Isso tem a ver com o quê? Vou explicar para vocês aqui para a gente fechar o bloquinho. Isso tem a ver com um princípio, anota aí, um termo em latim, non bis in idem. O que é isso, professor? O tal do non bis in idem. Olha aí. Non, ou então tem texto aí que põe só o no, né, em inglês. Né? Non bis in idem, né? Para a gente fazer uma tradução aí, ó. Não, duas vezes no mesmo. Né? Então, esse princípio, gente, princípio constitucional penal, vários concursos têm esse item no edital, graças a Deus de vocês não cai, mas esse princípio, que em vários concursos aí na área de direito penal cobram, esse princípio diz o seguinte, olha, o direito penal brasileiro não pode punir duas vezes a pessoa pelo mesmo fato. Entenderam isso? Então, se eu matei uma pessoa, uma vítima ali, identificada e eu sou o autor, a justiça não pode me condenar ao mesmo tempo por latrocínio e homicídio. Entenderam? Porque se eu matei uma pessoa, a justiça, de acordo com as provas, vai ter que definir se aquilo foi um homicídio, artigo 121 do Código Penal, ou se foi latrocínio, artigo 157, parágrafo 3º do Código Penal. Então são crimes o quê? Diferentes, mas tem algo em comum ali, que foi a morte da vítima. Então eu não posso ser punido ao mesmo tempo por aquela vítima que eu tirei a vida, por latrocínio e por homicídio, porque isso fere o princípio non bis in idem. Agora, eu posso ser punido mais de uma vez pelo mesmo fato em 3 esferas o quê? Diferentes. Né? Um policial rodoviário federal tem um desafeto lá, ele dá uma canetada no sujeito. Eu não gosto desse cara aqui não, vou encher ele de multa. Está certo ou está errado, gente? Erradíssimo. Um fato, enchi o cara de multa. Então, olha aí, o cara foi punido em 3 esferas. O policial rodoviário foi punido em 3 esferas. Lá no administrativo, teve um processo administrativo e ele foi exonerado. Punição, mas qual área? Administrativa. No criminal, ele respondeu pelo delito praticado e foi para o chilindró. Segunda punição. Esfera penal. Indenização, ele teve que repor lá os valores das multas e o prejuízo que aquele cidadão teve com o ilícito praticado. Então, olha aí, por causa das multas, o policial rodoviário sofreu 3 punições, só que foram punições em esferas o quê? Diferentes, administrativa, civil e penal. Isso pode? Pode. O princípio fala que eu não posso ser punido 2 vezes na mesma esfera, ou seja, no nosso exemplo aqui na esfera penal. O que tem a ver tudo isso com o parágrafo 1º? Tem a ver que se a frase da sua questão na prova falar o seguinte, dentro do conceito de extraterritorialidade, se o agente praticar um crime contra a vida do presidente fora do Brasil, aplica-se a lei brasileira, exceto se a lei do país já tiver punido o agente. Está vendo a maldade? Então, exceto se a lei do país já tiver punido o agente. Aí você fala assim, se ele já tiver sido punido lá, porque atentou contra a vida do presidente brasileiro, ele não vai ser punido de novo aqui no Brasil pelo mesmo fato. Vai sim, porque aqui nós não estamos falando do non bis in idem, porque o non bis in idem é aplicado dentro de uma mesma o quê? Territorialidade. E tem doutrinador que chama isso exceção ao non bis in idem, por achar que o non bis in idem é universal. Não, o non bis in idem é aplicado na legislação brasileira. Tá? Mas, de qualquer forma, para sua prova, guarde bem isso. Uma frase, uma assertiva, falar que um crime contra a vida do presidente, né, uma tentativa de homicídio, o agente ali responde em regra pela lei brasileira. Aí vem assim, exceto
se já tivesse sido punido pela lei do país. Isso parece ser coerente, né? Aí você marca verdadeiro, mas é falso, porque o parágrafo primeiro fala que, independentemente dele ter sido absolvido ou punido, a lei brasileira vai ser o quê? Aplicada. E como é que vai funcionar isso? Vamos lá. Já volto já atrás para te mostrar. Como é que funciona isso? Esse slide aqui, ó. Eu vou ter um sistema aí de atenuação ou compensação de penas. Isso está no artigo, olha aí, artigo 8º. Então eu vou combinar o artigo 7º, que a gente falou da extraterritorialidade, com o artigo 8º. Como é que funciona lá no exemplo lá do crime contra o presidente da República? Se ele já tivesse sido punido lá, eu tenho duas regras. Primeiro, se forem penas idênticas. Quando fala penas idênticas, a gente não quer falar de matemática não, tá? 8 anos é igual a 8 anos, não. A gente está falando de identidade de natureza e não de quantum de pena. Pena idêntica aqui, tomou 8 anos lá, não. Ele pode ter tomado, por exemplo, 6 anos lá, na Argentina, e aqui no Brasil ser condenado pelo mesmo crime a 8 anos. Por que são idênticas? Porque nós estamos falando da mesma natureza, ou seja, PPL, ou seja, pena privativa de liberdade. Então entra no conceito de penas o quê? Idênticas. Então vai ser o sistema de compensação. Quantos anos que ele cumpriu lá? 6. E aqui, quanto que ele tomou? 8. Então, nós vamos aplicar a compensação. Faltam quantos? 2. Entenderam a lógica? Porque nós estamos falando de penas idênticas. Não quer dizer a mesma quantidade, e sim a mesma natureza. PPL lá, PPL cá. Pena privativa de liberdade lá, pena privativa de liberdade cá. Mas se for, por exemplo, a pena de natureza diferente, penas diversas. Então, cuidado com isso também. Quando fala pena diversas ou penas distintas, não quer dizer o quanto, não. Ele tomou 6 anos lá e aqui 9 anos. Então, isso são penas diversas. Não. A natureza da pena é a mesma. Nós estamos falando de pena de prisão. Penas diversas, nós estamos querendo dizer natureza distinta. Então, ele tomou uma PRD lá. O que é PRD, gente? Pena restritiva de direitos. Então, se ele praticou um crime lá e foi punido com uma PRD, ou seja, uma pena restritiva de direito, ok, já foi condenado lá. Aí chegou aqui no Brasil, pelo mesmo fato, ele tomou uma PPL. Então a natureza é diferente, a natureza é distinta. O que vai acontecer? O sistema de atenuação. Como é que funciona isso se a natureza da pena é diferente? Então, se ele, vamos pegar o exemplo lá do peculato. Peculato, um crime praticado por quem está a serviço da administração o quê? Da administração pública. Então, se ele tivesse sido condenado por peculato, pela lei estrangeira, e lá na lei estrangeira entenderam que o peculato seria punido só com uma restrição de direito, né, botaram o sujeito para fazer serviço público lá na cidade do país, né, fazer trabalho social, tomou a condenação, beleza. No que ele volta no Brasil, ele vai ter um processo idêntico pelo mesmo fato. Só que aqui o juiz vai dar chilindró para ele. Aí o juiz consta da sentença, tendo em vista que ele já foi punido pela lei do país, né, e lá foi uma PRD, aqui a pena do peculato, isso serve como causa de diminuição de pena. A pena do peculato será menor, porque ele já cumpriu uma pena de natureza o quê? Diferente. Isso consta lá na dosimetria da pena aplicada pela sentença brasileira, entenderam? Então a atenuação é isso. Se ele deveria pegar ali, por exemplo, 5 anos de peculato, na hora de dar sentença, o juiz vai trabalhar a seguinte hipótese. Bom, dosimetria da pena, 5 anos. Tendo em vista que ele já cumpriu uma PRD lá em Buenos Aires, né, pena aí de 5 anos cai para 4 anos por causa da atenuação do artigo 7º, parágrafo 1º, inciso 1º, combinado com o artigo 8º do Código Penal. Entenderam o sistema de atenuação, gente? Naturezas diferentes. Por isso a gente fecha esse bloco falando aí sobre a questão da lei penal no espaço e já já a gente volta aí para dar continuidade nessa questão da extraterritorialidade.